Canabidiol, cannabis medicinal, CBD. São nomes de uma coisa só. Canabidiol é o assunto de hoje do nosso Conexão Saúde e a gente vai responder então a essa e muitas outras perguntas sobre a substância que vem sendo usada cada vez mais no Brasil. E eu tenho um convite para te fazer. Vem comigo que o Conexão Saúde já começou. Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui em mais um Conexão Saúde. Olha que delícia, nosso terceiro Conexão Saúde do ano. Você já me conhece, eu sou Marcela Moreira e eu não ando sozinha, né, gente? Eu ando muito bem acompanhada pelas minhas amigas Maria Eduarda e Adriana. Sejam bem-vindas, meninas. Oiê! Oiê! Tudo bem? Olá! Vou mandar beijinho para nossa audiência. Pessoal, e vocês sabem também que aqui a gente anda super bem acompanhada pela Farmácia Manipulari. Aqui o Conexão Saúde é Farmácia Manipulari e a Manipulari é o Conexão Saúde. É o nosso patrocinador, é quem confia no nosso trabalho. A gente também confia na qualidade, na procedência dos produtos, dos medicamentos e dos suplementos da Farmácia Manipulari. A gente quer agradecer de coração, mais uma vez, por essa parceria que segue cada vez mais forte. E te lembrar, tem QR Code na tela, você pode apontar o seu celular para falar direto com o atendimento da Manipulari. Se você quiser, também pode acessar pelo site, é farmaciamanipulari.com.br. A gente está aqui sediado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mas entrega para todo o Brasil. E olha que delícia, tem frete grátis, dependendo aí do tipo de compra que você fizer, é uma oportunidade ímpar. E eu juro para você, já vi receita num preço X, e pela Manipulari eu sei que é justo e cabe dentro do seu bolso e tranquilidade, com a confiança, com 20 anos de história, de boa procedência e qualidade. Então, fica essa dica preciosa para você que está aí do outro lado, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje o nosso tema, ele é um tema polêmico, mas ele é um polêmico bacana, um polêmico instigante. Com certeza você já ouviu falar e tem alguma dúvida a respeito desse tema. Nós vamos falar daquele CDB. CBD. Olha, eu invertendo. Canabidiol, cannabis medicinal. E para falar desse assunto, meninas, a gente está recebendo nada mais, nada menos que uma das reumatologistas que tem um dos maiores perfis de Instagram de todo o Brasil. Ela é especialista no assunto. Eu estou falando da doutora Daniela Polizelli Roma. Muito obrigada, doutora Daniela, por ter aceitado o convite. Muito obrigada, eu agradeço, Marcela, agradeço a Adriana, agradeço a Duda, agradeço a Farmácia Manipulari pela oportunidade de estar aqui com vocês e falando de um tema extremamente importante. Sim. Que sabemos que pode beneficiar vidas de muitas pessoas. Pode mudar a vida, né? Mudar completamente. Ô, Dani, eu acho assim que nós escolhemos a dedo. Né? Eu falei, tinha que ser a Dani para falar desse tema que a gente está aí em busca, né, de muita informação e como a gente tem dúvida e esse público tem muita, né? Com certeza. Porque é tudo muito incerto ainda. É muito novo, né? Um assunto novo, com certeza. Ó, Dani, eu vou chamar de Dani ao longo da nossa conversa. Com certeza, tudo bem. É provável, gente, que eu inverta. Vocês viram CDB, CBD, porque as siglinhas me pegam. Mas é canabidiol, cannabis medicinal. A minha primeira pergunta, ela é bem elementar. O pessoal fica naquela dúvida. É maconha? É a mesma coisa que a droga, aquele pavor de droga e tudo mais? Explica pra gente o que é uma coisa e o que é outra. Então, assim, ó, Marcela, esse é um grande dilema ainda, tá? Porque o canabidiol, que eu falo, né? A cannabis medicinal, mas se a gente falar canabidiol, é bem interessante porque ele não é maconha, não é droga, tá? Eu sempre falo para os pacientes, né? Não estou prescrevendo maconha, droga para ninguém, tá? Ai, que medo, né? Tá? Então, o que é muito importante a gente deixar claro é que o canabidiol, ele é uma medicação que é extraída, sim, da planta da maconha,
certo? Só que não é a maconha, não é a mesma coisa do que a pessoa consumir a maconha recreativa. Então, a medicação, ela é um extrato, ela é uma medicação com os componentes extremamente controlados, com uma composição controlada, com partes da planta, e o que difere o uso canabidiol medicinal do uso do recreativo. Então, são composições diferentes, são indicações totalmente diferentes, né? Efeitos totalmente diferentes. E é isso que a gente tem que reforçar para as pessoas. Por quê? Porque às vezes existe um certo preconceito. Ah, eu vou usar canabidiol, então será que eu estou, de uma certa forma, usando droga, usando maconha recreativa? E não, tá? Isso a gente tem que deixar muito claro nessa conversa. Ô, Dani, para deixar claro, assim, o canabidiol é como se fosse um componente da planta. A canabidiol, ele é uma medicação, e aí a gente tem que falar de coisas importantes, que canabidiol não é tudo igual. Certo? Nossa, isso aí pega, hein, Porque Dani? muitas pessoas também acham que canabidiol é um remédio só, é um tipo de medicação única, tá, Duda? Não é, né? E não é. Então, quando a gente fala é um componente da planta, depende. Qual canabidiol estamos falando? Qual tipo de canabidiol estamos falando? E isso é muito importante entender, porque dependendo do tipo de canabidiol que eu vou prescrever, ele vai ter um benefício para uma determinada doença ou não. Em termos de substância, para ver se ficou claro para mim, essa substância é extraída... Ela é extraída da maconha, tá? Então, assim, muitas medicações a gente vê que é extraída da cannabis sativa. Então, essa planta, a gente consegue, para fazer essa medicação, existe a extração desses componentes, tá? Da planta. Uhum. E aí, quando vai se fazer a medicação, o canabidiol, nós temos o canabidiol isolado, que é uma composição. E neste caso do isolado, ele é um componente apenas de canabidiol, de CBD. Então, geralmente esses casos que são isolados, eles têm um uso mais até para criança. Dentro da reumatologia, é uma indicação muito pouco utilizada, já que esse tipo de medicação, para o meu caso, que tem um tratamento que abrange dor, que abrange ansiedade, sono. Então, esse tipo de produto, tá? Ele já não vai ter não tem tantos estudos para esse público, que é o público que me procura dentro do consultório. Uhum. Qual que é a importância de falarmos disso, Marcela? Porque às vezes acontece de pessoas chegarem no consultório e falarem assim para mim: já usei e não gostei, porque não deu resultado. E é aí que entra questões importantes. Qual você usou? Isolado? O broad spectrum? E a procedência, né, Dani? THC, né? Com THC, sem THC, full spectrum. Então, primeiro, qual tipo você usou? Qual tipo foi receitado? Segundo ponto extremamente importante, a procedência do produto. Uhum. Né? E a procedência, qualidade deste produto, né? Qual que é, esse produto realmente, ele entrega aquilo que o rótulo diz? É um produto confiável? Né? Esse produto, quando a pessoa vai dar uma continuidade ao tratamento, será que é um produto que ele está mantendo as especificações? Então, isso faz diferença. E por que a gente tem que falar sobre qualidade, né? Parece um absurdo ter que falar sobre qualidade. Porque se está vendendo, a gente deveria pensar, tem que ter já essa qualidade? Mas, infelizmente, nós ainda, e acho que isso é uma questão que é importante, muito importante a farmácia se posicionar. Muitas pessoas ainda têm em mente que a canabidiol é muito caro. Sim. Então, eu vou tentar comprar por fabricação dentro de casa. Tá. Né? Aquela pessoa que vai fazer, vou tentar fazer
vou tentar plantar, vou ver quem faz no mercado negro, né? Assim, no mercado paralelo. Esse mercado paralelo, gente, é extremamente perigoso. Né? E está aumentando muito, né, Dani? Exato. Mesmo algumas associações, né? Hoje em dia existe tendências de pessoas quererem formar associações para fazer essa produção. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Tem que ter muito, muito critério na fabricação desses produtos para que se tenha certeza que a composição de todos os terpenos, que são todos os ativos que estão dentro dessa substância, que realmente eles estão na dose adequada, na composição adequada e que a planta, a espécie, o plantio, tudo isso esteja mantendo o mesmo padrão de qualidade. Então, o canabidiol, ele é muito sério. Eu tenho casos de pacientes que já tentaram fazer compra em mercado paralelo. E aí, por quê? Porque a mídia fica muito assim, é caro, é caro, é caro. Ou é muito difícil adquirir um produto desse, né? Ou você vai demorar muito, você vai fazer a importação, você vai ficar aí um mês para tentar. E até aí, chegar, né? a pessoa às vezes chega, a Adriana, eu explico, ela usou um canabidiol de mercado paralelo. E aí ela também não teve resultado bom. Aí a gente tem que lembrar que ciência a gente faz com parâmetro, né? Exato. Então, é complicado você não ter esse controle e não saber medir o quanto isso é eficiente, né? E mesmo em farmácias, a gente tem que também saber filtrar marcas, né? Porque às vezes não é porque está na prateleira que eu posso ir lá e adquirir que aquilo é uma marca adequada e que tem todas as especificações que a gente sabe que fazem diferença no tratamento. Então, os médicos sabem, os laboratórios... Sim. Dan, a gente vai chegar nesse ponto de se orientar melhor ali, de como fazer essas escolhas, entender um pouco mais, né? Mas o que me assusta, Marcela, é que esse mercado aí, essa internet... Tudo pode. E você vê, o canabidiol, ele é um produto totalmente controlado pela Anvisa. E está totalmente livre aí no mercado, esse mercado de Google. Você acha tudo? A gente precisa, acho que ao longo da conversa a gente vai conseguir esclarecer essas dúvidas, né? Então eu falo assim, a qualidade realmente, né, é tudo. Ô, Dani, a gente sabe que a aprovação é recente, não faz muito tempo. E eu acho que teve uma cobrança, né, das famílias. O processo, porque muita gente queria, era uma... Aprova, não aprova, era uma discussão muito grande. Nesse tempo dessa aprovação, o que já sabia sobre canabidiol, sobre epilepsia em criança? O que a gente já tinha noção? Nesse aprova ou não aprova? Na verdade, assim, no Brasil, essa aprovação ela é mais recente, né? Os dados e os estudos que se tem... principalmente que mais no público infantil ou dentro da própria neurologia, que foi uma das especialidades que inicialmente começou, né, a mais utilizar. Então, o que a gente vê é que são estudos que vêm mais de fora do país, né? Então, e nisso começou pela neurologia, mas se a gente for estudar a história do canabidiol lá atrás, a gente vê que... bem antigamente já se tentava fazer uso dele, por exemplo, para dor. Porque, no caso, é a área que eu atuo. Né? Então, hoje, o canabidiol dentro do Brasil, ele é uma medicação, ele é aprovado. Né? Algumas medicações já estão aprovadas já para serem adquiridas aqui, sem necessidade da burocracia, de você, como era antigamente, que dificultava demais, porque você tinha que fazer importação, Anvisa, então era muito burocrático para quem precisava fazer esse uso. E hoje, a aquisição do produto já está muito mais facilitada, o que nos deixa mais à vontade até para fazer a prescrição, porque você sabe que você pode prescrever. Eu sei que eu posso prescrever hoje, eu sei que o meu paciente pode sair do meu consultório hoje, adquirir o produto e começar no mesmo dia. Então, isso é uma vantagem, principalmente porque a gente tem que pensar o seguinte, quem tem dor tem pressa. É verdade. Sabe? Quem tem dor está sofrendo. Então, é muito difícil você pegar uma pessoa na sua frente que está sofrendo, que está desesperada
e falar assim para ela, agora a gente vai fazer um processo que o teu remédio vai chegar daqui um mês ou mais. Ou vai saber, porque a gente fica também, né, na dependência de todas essas liberações. Então, quem tem dor tem pressa. Então, essa facilidade dessa aprovação, agora, para os pacientes, é um ganho muito importante. Com certeza. E tem famílias que realmente mudou. A gente acho que dá para dar alguns exemplos mesmo, né? De crianças mesmo, sobretudo, que sofriam muitas crises ao longo do dia, né? De doenças e que passam a ter uma vida praticamente sem sofrimento depois do uso. Olha, Marcela, a gente vê relatos de criança e eu conto relatos que eu vejo dentro do meu consultório, de pessoas chegarem desmotivadas, desesperadas, com aquela coisa de não estarem conseguindo trabalhar, não estarem conseguindo se relacionar com o marido, com filhos, de não terem mais vida própria. E dor, e ansiedade, e um sono ruim, de péssima qualidade. E, de repente, 30, 40 dias depois, quantas pessoas eu vejo retornarem ao consultório sorrindo? Quantas pessoas me mandam mensagens 10, 15 dias depois do tratamento, agradecendo, chorando de emoção? Quantos familiares que nem na consulta estiveram, me mandam mensagem agradecendo pela mudança da vida da esposa ou pela mudança da vida do marido, sabe? Que legal. Então, assim, isso é relevante. Porque o que a gente busca quando a gente trata a dor? A gente busca transformação. Com certeza. Transformação. É a palavra que eu quero. Quando me perguntam por que você prescreve canabidiol, já que tem esse assunto, ainda tem médicos que prescrevem, tem médicos que não prescrevem dentro da medicina, isso ainda existe uma discussão sobre isso, porque quando eu fui fazer toda a minha formação em dor, né, eu sou reumatologista, mas eu tenho eu tenho pós-graduação em dor pelo Instituto Albert Einstein, e quando eu fui fazer essa formação no Einstein, lá as pessoas já usavam bastante canabidiol. Então, minha experiência veio toda do grupo de dor. E é transformador. Que incrível. Incrível, Olha que benção, né? Isso é maravilhoso, né? É transformador. Certeza. Então, é isso que a gente tem que buscar. Sim. Ô, Dani, depois de 2015, né, que foi aprovado no Brasil, o governo parece que colocou até no SUS, né? Como é que funciona isso? Então, a questão do SUS, eu fiz alguns pedidos, mas a questão do SUS, ele está ainda restrito às cidades. Então não é todo lugar. Não é Brasil inteiro. Não Explica pra gente como então, funciona. assim, por exemplo, cada prefeitura, ela tem o seu sistema que fornece o canabidiol. Algum específico? Ele vai fornecer, a gente faz o pedido e ele vai fornecer. O que acontece, Adriana, dentro de São José do Rio Preto, hoje, a prioridade é para quadros neurológicos. Tá? Então, por exemplo, pacientes meus com dor crônica, com fibromialgia, uma lombalgia, esses pacientes, eles ainda, pela prefeitura, eles não têm o acesso. Mas isso varia no território nacional, Isso depende da varia regulamentação. no território nacional. Eu vi recentemente, acho que o governo de São Paulo tinha adotado, não faz muito tempo, ia adotar protocolo para o fornecimento. Sim. O que eu acredito que está acontecendo é que está tendo uma procura, tá, pelas pessoas, mas ainda está tendo uma estruturação. É tudo muito novo também, tá? né? É tudo muito novo. Eu acho que é recente. Talvez o próprio governo ele não tenha ainda uma base sólida de dados de quantas pessoas realmente procuram esse tipo de tratamento, né? Mas o que eu falo é que, assim, atualmente, ainda dentro da nossa cidade, tá? A gente esbarra com essa questão de indicação. Então, aqui dentro de Rio Preto, a gente já tem um protocolo para quem pode e quem não pode adquirir via prefeitura. Eu atendo pacientes do Brasil inteiro, eu faço bastante telemedicina, né? E
tem já cidades que pacientes meus conseguem. Que legal. Tá? Então, já existem Sim. protocolos mesmo de fornecimento. Mas é o que eu falo, né? Isso Variável. vai bem variável. Mas acho que a Ótimo. tendência é aumentar isso, né, Dani? Eu acredito que sim, mas não acho que é uma coisa rápida, tá? Sim. Não acho que vai ser um fornecimento que vai acontecer a tão curto prazo, mas acredito que tem a necessidade dessa organização para essa distribuição. Uhum. A Ô, demanda crescendo. Ô, Desculpa, Dani, pode só falar. tem uma perguntinha. O público consegue comprar com receita, sem receita? Como que é o acesso à medicação? O acesso à medicação, ele é feito através de receita médica, tá? Então, receitas controladas. Sempre receitas controladas. O que eu quero deixar bem claro aqui existe, às vezes, na internet, né? Esse mundo virtual de Instagram e tudo mais, que coloca o canabidiol como é uma medicação natural, é um fitoterápico, todo mundo pode tomar e tá tudo certo. Gente, Toma cuidado. muito cuidado nessa hora, né? Eu acho que é um dever nosso, nesse podcast, é o nosso dever de explicar que canabidiol é uma medicação e tem contraindicações, tem efeitos colaterais, precisa ser acompanhado o tratamento. Quer dizer, o mau uso pode piorar tudo, né, Dani? O mau uso pode piorar. O mau uso, dependendo as outras medicações que essa pessoa usa, pode ter efeitos colaterais, pode ter reações adversas, tá? Então, nós temos que avaliar cada uma dessas pessoas. Não é assim, eu vou lá, eu tomo e pronto. E tá tudo certo. Não, a gente não pode encarar isso como uma medicação totalmente sem nenhum efeito colateral ou sem nenhuma interação medicamentosa com outras classes de medicação. Eu acredito Muita também, Dani, É Verdade, muita né? responsabilidade. às vezes a dose para mim, para dor é uma, para Marcela é outra, para Duda é outra. É tudo muito individualizado, né? Exatamente. Então, esses dias uma pessoa me ligou, um médico me ligou e perguntou assim para mim, de uma outra especialidade. Dani, me conta uma coisa, qual é a dose do canabidiol? Não tem receita. Não tem. Né? E aí eu falei, nossa, mas assim, Como assim? como assim? Qual a dose do canabidiol? Se você está me perguntando isso, é porque você realmente não entende do processo, do como é prescrito, como ele funciona. E realmente esse médico, um colega meu de faculdade, ele falou, não entendo. Então, e já quer prescrever cannabis. Mas eu Ai. queria entender, né, para saber qual é a dose que você passa, qual é a dose que você usa, como é que funciona. E, então, assim, primeiro ponto que nós temos que entender. Como eu falei, canabidiol, por que não tem uma dose? Primeiro, existem concentrações diferentes. Então, tem produtos a gente tem que ver qual é a miligrama por gota, qual é a composição do produto, qual é a nossa indicação clínica para esse uso. Por quê? Geralmente, para tratamento de cada patologia, de cada doença, nós vamos também ter mais ou menos o que a gente espera de resposta ao tratamento. E o tratamento bom, o tratamento que funciona, é o tratamento individualizado, personalizado, supervisionado. Por quê? Cada pessoa, a gente tem nossos receptores endocannabinoides, né? Nós internamente temos esses receptores em nossas células, sistema nervoso, em algumas células do nosso corpo. E esse produto, ao entrar em contato com nossas células, quando ele é administrado, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente de dose. E, idealmente, o que os protocolos de tratamento, eles colocam, nós temos que individualizar essas doses. E esse acompanhamento acontece como, Dani? Esse acompanhamento, por exemplo, um paciente hoje que eu prescrevi, se ele começa essa dose hoje, entre 5 a 7 dias,
ele vai fazer um feedback, ele vai ter que me dar um retorno de como ele está se sentindo. Então, semanalmente, eu falo que não existe para mim eu passar um canabidiol e ver essa pessoa num retorno daqui 30, 40, 60 dias. Não é isso, porque senão não vai funcionar. Então, nós temos que avaliar semanalmente. Então, essa pessoa, ela faz dentro do meu consultório o que chama um protocolo de canabidiol. É por isso que tem resultado, né? Porque se você só passa e deixa... Não tem como você observar o quanto isso está beneficiando ou desajustando a pessoa. É uma resposta que você vê de maneira rápida até. Rápida. Então, assim, a gente vê que a média para começar um efeito é em torno de 3 dias. Então, Muito a gente rápido. deixa de 5 a 7 dias para fazer um ajuste dessa dose, tá? Mas a partir de 3 dias a gente poderia já pensar em considerar, mas por segurança a gente deixa entre 5 a 7 dias. E aí, esse ajuste, essa pessoa, ela vai me dando retorno de como nós semanalmente conversamos e fazemos um checklist. Como está a sua dor? Quanto por cento essa dor melhorou? Ela estava nota 10, ela baixou para 8 a intensidade? Ela baixou para 5 a intensidade? Tipo uma anamnese. Isso. Como está o seu sono? Como está o seu humor? Então, como está o seu dia? Qual hora está ainda doendo mais? Por quê? Porque se eu sei qual é a hora que ela ainda está pior, eu sei qual é o momento do dia que eu vou ajustar essa medicação. Essa medicação está te ajudando no sono? Não está ajudando no sono? Porque se eu acompanho individualmente, semanalmente, o que a gente percebe? Que rapidamente a gente consegue devolver qualidade de vida para essa pessoa e chegar na dose ideal. Então, hoje o que os protocolos falam? A gente não deve nem usar a dose a menos Nem a mais. e nem a mais. A gente tem que chegar na dose ideal para cada pessoa. Infelizmente, o que acontece é que a maioria dos prescritores, às vezes, não querem ter este trabalho. Porque te leva tempo, né? Nossa, demanda. imagina. Você tem que monitorar. Acompanhar. De acompanhar. Mas o jeito que o que a gente vê que é o correto, que é recomendado, é que você faça um tratamento e que nesse tratamento você tenha acompanhamento até ajuste da sua dose. Ô, Dani, descobrindo essa dose ideal, é só acompanhar depois e mantendo. Aí, Duda, muita coisa acontece no caminho, tá? E depois aí as pessoas me perguntam, e aí? Vou tomar pra eu vou sempre? tomar para sempre? Não vou tomar para sempre? Eu vou parar? O que vai acontecer, né? Então, nós temos que entender o seguinte: qual é o diagnóstico dessa pessoa? Então, o que é que está me levando a fazer essa prescrição do canabidiol? Por quê? Se for uma causa, de uma dor crônica, uma fibromialgia, a gente sabe que fibromialgia não tem cura, Vai ser... Pro resto da certo? vida, né? Mas possivelmente, você pode ter uma vida de qualidade se você fizer um tratamento correto, certo? Então, às vezes, é necessário, sim, um uso muito prolongado, um uso por um tempo mais longo da medicação, sim, tá? Eu também já tive casos, tá? De usar canabidiol para lombalgias, que usamos por um período de 6 meses. Nesse período de 6 meses, a pessoa foi fazendo também outros tratamentos complementares, como fisioterapia, fortalecimento, teve uma perda de peso importante, reabilitou e nós conseguimos reduzir e retirar. Olha, que legal. Tá? Então, de fato, é um tratamento individualizado. Exato. Então, assim, eu não gosto da palavra para sempre, né? Não necessariamente. Pode não ser, Pode né? não ser. Sim. Gente, então vocês viram a importância de ter um profissional, né? Porque é Sim, muito exato. individualizado. Com certeza. Ele que vai muito saber o parâmetro, específico, né? É muito, não tem receita, né? Perfeito. Ontem o médico falou assim para mim, o cannabis é uma floresta que tem hectares e hectares. Nós estamos simplesmente entrando nessa floresta. Quanto ao potencial. Quanto ao potencial. E ele veio para ficar, ele não vai sair mais. Que legal.
né, pelos resultados. Olha que e maravilha. é o próprio poder da planta, né? É. Então, mas com muita responsabilidade esse olhar científico, né? Eu queria, doutora, perguntar, você mencionou em vários momentos os nomes de algumas doenças. Você pode listar para a gente, por favor, quais são os principais motivos de indicação, os principais quadros que a gente tem já comprovado esses benefícios do uso do canabidiol como tratamento? Então, hoje, dentro da reumatologia, a nossa principal indicação é a fibromialgia. Tá? Então, pessoas que têm fibromialgia, que sofrem com dores, elas vão se beneficiar desse tratamento com canabidiol. Mas também um quadro de uma lombalgia crônica, a gente já vê benefício. Temos estudos dentro de quadros de ansiedade, né, que isso também traz benefícios interessantes para tratamento. Na neurologia, a gente vê benefícios dentro de áreas como a epilepsia, quadros de enxaqueca crônica. Então, assim, dentro de algumas áreas que eu vejo que um tratamento de dor crônica ou quadros neurológicos é onde o canabidiol ele acaba sendo mais utilizado recentemente. Uhum. E uma pergunta bem leiga mesmo, de quem não tem nada a ver com a área de saúde. O que acontece é como se a pessoa sofresse um relaxamento. Eu imagino que em cada doença, em cada sistemática, ela vai ter uma atuação específica celular, naquela coisa micro. Mas, grosso modo, o que acontece é como se ela operasse um relaxamento no sistema nervoso e que propicia, por exemplo, eu tenho uma ansiedade avançada que tumultua a minha vida. E ela vai, então, me ajustar às emoções. É algo como se fosse isso? O que a gente sabe? A gente tem diversos receptores e tipos de receptores internos, né, endocannabinoides. Então, o que acontece? Dependendo do tipo de canabidiol, dependendo do local desses receptores e da ação, né, nesses receptores, eu não te falo como se fosse um relaxamento, mas é como se a medicação fosse fazer um reequilíbrio desses receptores e desses neurotransmissores. Então, não é que ele não tem aquela ação de relaxar. Eu vou relaxar, como pensando num relaxante muscular. Ou até pensando na maconha, de quem vai usar e vai falar, nossa, eu fiquei chapada, fiquei zen, saí flutuando. Não existe isso, né? Até os pacientes brincam, eles falam, doutor, em nenhum momento eu fiquei zen, saí flutuando por aí, né? Saí feliz, em nenhum momento eu vi uma estrela no céu, uma estrela... Óbvio, vai ver, né? Mesmo, né? Eu penso, ainda bem, porque eu não te passei maconha, né? A intenção não foi essa em nenhum momento, né? Então, o que a gente vê é como se a medicação, ela equilibrasse. Ela reequilibrasse esses pontos, né? Então, a pessoa não vai ficar chapada, não dá euforia, tá? Então, é um tratamento realmente medicamentoso. O que eu tenho até estudado esses dias e lido, alguns artigos ainda são coisas novas, e que eu tenho achado bem interessante, é que alguns estudiosos da área de obesidade, que tratam o emagrecimento, têm incluído o canabidiol nos protocolos. Que interessante isso. Para emagrecimento. Mas por quê? Porque ele emagrece? Não. Tá? Ele não é uma medicação usada com esse fim de perda de peso. Sim. Mas a gente sabe que por conta desse equilíbrio em alguns receptores, né, por reequilibrar, digamos, esses receptores, a pessoa ela tem uma tendência a ficar menos ansiosa. Melhora o sono. Melhora o sono. Então, quem está menos ansioso, quem dorme melhor, vai ter uma melhor resposta. Vai conseguir emagrecer melhor. O metabolismo vai funcionar melhor. E não vai descontar na comida, né? Exato, não vai ter aquela ansiedade de comer compulsivamente, né? Então, o que eu vejo hoje no canabidiol? Que cada vez mais estudos eles estão sendo feitos, eles estão sendo aprimorados, né?
Eu tenho alguns casos dentro do consultório, por exemplo, com excelente resposta do canabidiol para neuropatia. Então, às vezes, a neuropatia, que é uma doença que incomoda, que queima, né? Neuropatia pós-herpética. O que é que isso? é o herpes Esclarece. zoster, né? Esclarece pra gente que não... Isso. Essa herpética é... Que dói, incomoda horrores. É um caso que, às vezes, a gente entra também com auxílio do canabidiol e ajuda também no alívio das dores. Entendi. Olha lá. Olha que interessante. E aí, nesse caso, por exemplo, tive casos já de a gente usar o canabidiol 2, 3 meses, a pessoa melhorar e a gente conseguir retirar. Por isso que eu falo que nada que é eterno. sempre. Né? O que eu acho legal da gente falar, que às vezes a gente entra e usa um período e retira o remédio, é porque existe um medo, Adriana, sobre vício. Vício, né? Se eu começar o canabidiol, eu vou ficar viciado no canabidiol e eu nunca mais vou conseguir parar, né? Então, assim, a gente vê que se o remédio está bem colocado, doses bem ajustadas e acompanhamento bem feito, é possível, sim, a gente usar períodos controlados, algum período de uma forma determinada e de repente a pessoa melhorar e a gente conseguir fazer o desmame e parar a medicação. Mas também nós temos que pontuar aqui que existem doenças como a fibromialgia que não tem cura. E que o tratamento, muitas vezes permanente e constante, é necessário. Qualidade de vida para o paciente. Então, às vezes, o canabidiol, ele realmente vai entrar aí para ser usado por um período muito mais prolongado. Tudo bem, E né? tá tudo bem. É o que eu falo. É importante ter qualidade de vida, né, Dani? Nós estamos aqui para sobreviver ou para viver e desfrutar uma vida boa? Sim. Exato. Então, assim, eu sempre coloco isso, porque tem gente que fala assim, eu não gosto de tomar remédio, eu não quero tomar remédio por nada na vida, só que eu não tenho condições de fazer nada. Então, aí a gente tem que fazer escolhas, né? Às vezes, para aquele momento de vida, é necessário o tratamento. E o canabidiol é uma das nossas opções. Que maravilha. Nossa, sensacional, né? Muito bom. Ô Dani, e hoje o tratamento a gente sabe que resolve para dor, né? Ponto. Muito, melhora muito. Melhora muito. E é tudo embasado em estudo científico, tudo Adriana, hoje a gente já tem bastante estudo científico. É claro que sempre se busca estudos maiores, populações maiores, porém, o que a gente já vê de estudos é benefícios. A gente já tem tempos de uso que demonstram segurança, que é o que importa bastante, né, para nós que estamos prescrevendo e também para as pessoas que estão usando. E o que eu vejo é que, como é uma medicação que está tendo um bom resultado, eu vejo que é crescente o número de pessoas que estão estudando cada vez mais o assunto. Que bom, ótimo, né? Nossa, maravilhoso Ô, isso, Dani, eu né? tenho uma pergunta, mas antes, gente, eu quero deixar o recadinho pra vocês. Siga o nosso canal, curte todos os nossos vídeos, deixa seu like, se inscreve, porque é muito importante pra nós. A gente quer atingir cada vez mais e mais pessoas com informação de qualidade, pra gente tentar atingir, assim, o máximo possível, né? Com certeza. Trazendo pessoas igual a Dani aqui. Ô, Dani, o canabidiol, o tratamento dele é isolado ou a gente complementa com alguns outros medicamentos? Tá, então as duas coisas acontecem, tá? O que eu falo é tratamento isolado primeiro, né? Quando todo tratamento de dor, ele tem uma base não medicamentosa, muito importante, e que eu quero deixar claro que mesmo que você vá tomar só canabidiol, se essa pessoa ela tem essa consciência do estilo de vida, hoje a gente fala muito da medicina do estilo de vida. Né? Comer bem. Então é aquilo, o comer bem, fazer exercícios, ter horário e hábitos de sono, né? Então assim,
consigo Beber água. me hidratar, eu consigo fazer escolhas alimentares, meu intestino funciona bem. O beabá que né? todo mundo sabe, né? Que todo mundo sabe, Mas não faz. É. Tá? Então, se eu tenho uma higiene do sono adequada, é óbvio que o meu tratamento vai funcionar melhor. Com certeza. Então, se eu tenho um parâmetro de horário, se eu sigo aquilo, se eu coloco aquilo na minha vida e eu realmente realizo aquilo de fato, se eu levo isso a sério como um tratamento para mim, eu sei que é importante eu ter um horário de dormir, eu sei que é importante eu reservar o meu horário para me exercitar. Eu cuido da minha saúde emocional, eu consigo manejar o meu estresse, que hoje em dia é um grande problema na vida das pessoas. Com certeza. Então, essa base não medicamentosa sempre deve ser feita. E é tratamento Sempre. também. E é tratamento. Então, é tão importante quanto tomar remédio. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, aquela pessoa que tem uma alimentação muito melhor, que o intestino está funcionando bem, que ela está bem hidratada, normalmente ela vai responder melhor a qualquer tratamento medicamentoso. Porque eu tenho um corpo muito mais saudável. O que eu falo é o seguinte, Duda, existem duas coisas que a gente tem que avaliar e explicar para quem sente dor, para quem me procura. Uma coisa é eu somente tirar a dor dessa pessoa. Mas às vezes a pessoa até fica sem dor, só que ela ainda fica sem energia. Não tem qualidade de vida. Sem disposição, sem libido. Ela tá sem dor, mas ela ainda não se sente viva. Entendi. Então, e aí? E aí é só canabidiol? Aí é só tomar qualquer outro analgésico ou modulador de dor que a gente tem hoje disponível, várias medicações? Não. Então, a gente tem que pensar que tratar a dor, sim, mas implementar saúde. E é aí que, às vezes, junto com o canabidiol, a gente tem que pensar na prescrição também. Corrigir vitaminas, correção de minerais, correção. Quantas pessoas estão com dor, estão desanimadas, e você faz uma avaliação profunda e vê que essa mulher está com um hipotiroidismo. Uma deficiência de alguma vitamina, Uma deficiência importante de vitaminas. Quantas pessoas eu tenho pego no consultório com uma vitamina D de 15, de 16, extremamente baixa? Não tem energia nunca, né? Isso é real. O cabelo está caindo, a unha está fraca. Tem que ter alguma causa, né? Então, assim, hoje, o que eu vejo, o que eu acredito na medicina ideal. O que é medicina ideal? É aquela medicina que enxerga a pessoa como um todo. Então, não adianta hoje, eu falo para o paciente, se você só sentar na minha frente e querer só me falar da sua dor. Claro que isso é muito importante para mim. É um conjunto. Mas eu preciso conhecer você, eu preciso saber do seu sono, do seu humor, do seu nível de energia, o que você faz, o que você está deixando de fazer porque não está conseguindo e por que não está conseguindo. A gente tem que pensar no grupo de mulheres que hoje são muito ativas, com mais de 40 anos, que já estão ali entrando num climatério, e isso vai impactar também a dor, qualidade de vida, sono, né? Sono. Então, o tratamento isolado, não vejo como hoje o tratamento ideal. Talvez a palavra seja... o canabidiol talvez possa ser prescrito, né? E associado associado a um cuidado global. Geral. Eu acredito em cuidado global. Mas eu acredito... E é o que funciona, né? Sim. A gente tem falado muito nessa mesa, Muito, né? Não é muito. a primeira vez. Sim. Que o exercício, a água, a cabeça... Tudo. Eles tudo andam tudo junto, e né? suplementos mesmo, né? Suplementos. Sim, Vitamina, muito importante. necessário. Super. A gente Senão- tem que olhar, nós temos que suplementar, nós temos que também esclarecer as pessoas que hoje, por melhor que a pessoa se alimente, o alimento, o nutriente, a vitamina dentro daquela fruta, daquele Não é nutriente, suficiente, não é né? suficiente. Ele não está na mesma concentração do que a gente via uma Antigamente, laranja né? de 10 anos atrás. Então, a concentração de vitamina C em uma laranja de hoje é a mesma da antigamente? Não. Essa pessoa, mas eu como. Ok, você come, mas esse nutriente também não está, às vezes,
com a mesma concentração de nutrientes. E por isso, às vezes, é E você necessário... não absorve 100%. E às vezes você também não absorve 100%, então, além do nutriente, a gente também tem as questões individuais, digestivas, intestinais. Então, hoje é o que eu falo, a medicina tem que avaliar a pessoa de uma forma global. Sim. Porque às vezes até essa questão, o nutriente não está absorvendo, e aí eu vou só colocar um canabidiol ali? Não. E eu não vou nutrir essa pessoa, eu não vou fornecer energia para Não essa Esse faz pessoa. organismo sentido, tem né? que Não ter faz condições para receber Isso. esse tratamento, essa Exato. substância, né? Então, assim, ó, tratamento isolado de canabidiol, eu não acredito. Aham. Agora, tratamento, se você pensar, e eu posso usar, se a pergunta for outra, eu posso combinar canabidiol com outros remédios para dor, Sim. Né? tá? Sim. Certo? Então, isso sim. Então, eu uso uma pregabalina, eu uso uma nortriptilina, eu uso algum outro remédio para dor e esse tratamento não está suficiente. Ainda não deu conta de controlar totalmente a minha dor, os meus sintomas. Aí é uma questão de avaliar se dá certo essa combinação com o Isso é canabidiol. individual também, E né? isso também é individual. Ô, Dani, olha como tem que olhar o indivíduo num todo, Sim. né? Não Sim. entender a origem das coisas também, Sim. né? E sabe outra coisa, Marcela, que a gente também tem que deixar claro, né? Às vezes na internet se vende a ideia de que o canabidiol trata tudo. Sim. Ele trata, não, Já vi isso. né? Então, o canabidiol trata tudo, resolve tudo, é um potente anti-inflamatório, então ele vai resolver tudo. Não, nós temos que ter esse cuidado. Se um diagnóstico, por exemplo, for uma artrite reumatoide, que tem uma base de doença totalmente diferente de uma fibromialgia, uma doença autoimune, uma doença que produz muita inflamação, se esse paciente fizer um tratamento somente com canabidiol, vai responder? Vai resolver? Não. Então, por que é importante deixar claro? Porque às vezes a pessoa que não é da área médica, ela acha que ela pode... Às vezes o tratamento da artrite dela não tá bom e ela acha que então ela pode substituir aquele tratamento da artrite por um canabidiol. E E não que vai dá ter conta. resultado. E não Não, tem né? resultado. Então, dores, dependendo da origem da dor, que a gente fala dores de origem E inflamatória. vai falar mal do canabidiol E ainda, vai né? falar mal do Funcionou. canabidiol, né? Às vezes ela vai achar que, meu tratamento da artrite não tá bom, então eu vou querer um. E aí, às vezes, ela compra um até no mercado paralelo, porque ela vai tentar tomar. E aí, gente, não vai funcionar. Então, dor, quando a gente fala em dor, para ter um resultado no tratamento, primeiro ponto, qual é a origem da dor? É uma dor inflamatória, uma dor de origem mecânica, que é a dor do movimento, é uma dor nociplástica. Então, a gente tem que saber diferenciar qual é o diagnóstico para poder entender e fazer as escolhas certas de tratamento, tá? Mas aí, se você também falar, mas quem tem artrite reumatoide poderia usar canabidiol? Também, mas depende o que é que eu quero atingir com o canabidiol. É meio que uma nesse tratamento. estratégia que você São desenha, né? estratégias, exato. Né? Não tem regra, né? A gente tem que avaliar individualmente, Aham. tá? E essa é a palavra. Mas olha para você ver, numa consulta de 15, 20 minutos, ela não consegue fazer tudo isso. Ah, não. Porque imagina, entender essa quanta realidade. informação que tem que ter para você fazer um bom tratamento. É. Né, Então, Dani? Adriana, hoje eu tenho muita responsabilidade pelo que eu faço. Eu tenho muito consciência do que é o fazer correto. Porque eu não gostaria jamais, se eu estivesse no lugar de um paciente, saber que eu poderia estar tendo um tratamento de excelência, com informações, com caminhos, e de repente esse tratamento não ser passado para mim por falta de tempo. Ou se eu chegasse num médico e eu pegasse uma receita só de canabidiol e de repente meu cabelo está caindo, minha unha está fraca, eu não tenho energia, eu não estou me relacionando bem. Então, hoje, eu tenho responsabilidade, eu tenho isso muito forte dentro de mim. E hoje, assim, a minha opção para tratar as pessoas e meus pacientes sabem disso. Hoje, eu não faço nenhum atendimento de convênio. Por quê? Porque uma consulta abordando tudo isso que nós estamos conversando não é possível ser feita em 15, 20 minutos. Como que eu vou avaliar essa pessoa?
entender essa dor e prescrever um canabidiol e acompanhar semanalmente cada um, e prescrever vitaminas e prescrever minerais, e às vezes ajustar outros tipos de tratamento, ou um hormônio tiroidiano, alguma coisa nesse sentido, numa consulta de 10, 15 minutos. Consegue. Né? Então, às vezes as pessoas até questionam isso. Mas por quê, né? Porque dentro de uma avaliação para a dor crônica, quando a gente entende que a parte metabólica, a parte hormonal, o psicológico, a alimentação, o intestino, tudo isso influencia no processo de dor, a nossa avaliação ela tem que ser muito completa. Mais abrangente. Doutora, uma dúvida sobre especificamente a substância, ela é prescrita em formatos diferentes? Por exemplo, óleo, creme, cápsula. Quais são as possibilidades de formas, assim, né? E como que é feita mesmo essa... Em termos práticos, é uma receita simples? É uma receita específica? Como que é essa forma do canabidiol? Bom, a maioria aqui, né, que a gente tem um acesso mais fácil, o canabidiol é gotas. Então, ele é um olhinho, tá? E a gente prescreve por gotas. Mas existe o creme, existe o roll-on, existe fitas como se fosse patches para você colar em áreas de dor de maior intensidade, tá? Então, eu associo bastante. Isso tudo já tem no Brasil, Dani? Tudo já tem, tá? Então, a gente pode, por exemplo, às vezes, uma pessoa que tem uma fibromialgia e uma lombalgia, eu uso, às vezes, principalmente em fases mais agudas do tratamento, o oral e o tópico, a fita, ou o creme, ou o roll-on, tá? Então, isso é bem interessante, da gente fazer essas associações. Existe o canabidiol inalatório, tipo VAP, existe. Dentro do Brasil, nós não temos essa liberação. Mas aí você pergunta, mas por que faria, de repente, né, dessa forma? Então, para casos muito específicos, câncer terminal, pessoas que às vezes não têm dificuldade de deglutição, mas não é o comum, tá? Não é o que a gente tem ainda disponível. O tratamento oral, gotas, ele é muito bom porque ele é fácil de fazer ajuste de dose. Tá. Então, quando a gente tem essa facilidade em gotas, do meu ponto de vista, é mais fácil se a gente distribuir melhor as gotas ao longo do dia, conforme a necessidade de cada um. E os ajustes, eles podem ser feitos de uma forma com uma progressão mais lenta. Então, isso é vantajoso. Porque a gente reduz qualquer risco de algum efeito colateral, algum mal-estar. E aí, a gente consegue realmente atingir a dose ideal de uma forma mais precisa. Então, o que nós temos hoje disponível, gotas, no meu ponto de vista, facilita bastante para o paciente e para o ajuste. Entendi. E a questão do receituário é um receituário específico também? É um receituário controlado, tá? Então, a gente usa o receituário azul, tá? Ou o receituário amarelo. Isso vai depender da concentração do canabidiol do THC. O tópico, ele é controlado, Dani? O tópico também é controlado. As fitas, os patches, tudo que vai canabidiol, tudo é controlado. Ótimo. Tá, eu acho que essa pergunta, a próxima, você até respondeu, né? Porque o canabidiol não é a maconha. Então, não vai causar overdose. Não. Eu acho legal a gente falar o que é o broad spectrum. Eu anotei aqui o que é. Porque então, acho que por quê? ninguém Porque sabe. Por isso que eu sempre digo que canabidiol não é tudo igual. Existem essas diferenças, tá? E isso é até interessante de dizer, porque às vezes tem paciente que chega numa farmácia e fala assim para mim, mas eu tô vendo um canabidiol que tá R$100 mais barato que aqui com esse. Eu poderia trocar a receita? E não tem nada a ver. Então, eu já explico isso dentro do consultório. Existem diferentes produtos, diferentes concentrações, tá? Então, quando a gente fala de um canabidiol full spectrum, a gente tem
todos os componentes da planta nessa substância, né? Inclusive o THC. E inclusive... Full espectro, desculpa interromper, ele mas tem- só é todos, engloba, É. pega todo o espectro Isso. da planta. E ele tem THC, certo? Então, que é o componente psicoativo da maconha. Só que por que a gente vai usar e não vai ficar chapado, não vai ter barato, não vai acontecer? Porque ele é controlado, tá? Então, no Brasil, a gente tem esse controle de até 0,3%. Agora, um broad spectrum, ele tem todos os componentes da planta, então são vários terpenos, são vários componentes, mas ele não tem THC, certo? E isso é interessante, essa diferença? Sim, porque dependendo doenças que essa pessoa tem, algum tipo de cardiopatia, algum tipo de arritmia, faz diferença entre a escolha de um e outro. Tá? Por isso que eu falo, o uso do canabidiol não é para chegar numa prateleira de farmácia, comprar e tomar. Ah, tá. Tá? Por isso que essas diferenças a gente tem que ter cuidado e respeitar também o que essa pessoa já traz na história dela. E o isolado é só CBD. Então, ele só tem o componente do CBD, ele não tem os outros componentes da planta, ele não tem THC. Então, esses produtos importam, essas diferenças importam? Importam, tá? E hoje a gente já vê também algumas indústrias trazendo associações, canabidiol, associada à melatonina, associação com várias outras coisas, que ainda, dentro do que eu estudo, dentro do que eu vejo, eu ainda vejo que a gente usar a base sem tantas associações ainda é o melhor caminho. Te dá mais clareza da avaliação. Dá mais clareza e se eu acho que se eu vejo que é conveniente fazer uma associação, por exemplo, com uma melatonina, dessa pessoa que está usando canabidiol, eu prefiro fazer uma prescrição paralela. Por quê? Porque aí eu Mais fácil pra consigo você, titular né? as coisas de formas separadas. Não, hoje eu vou ajustar a melatonina e vou manter o canabidiol como está. Ou vice-versa. Então, é mais fácil de fazer esse ajuste personalizado, individualizado para o paciente. O da farmácia, só pra falar, é full espectro. Tem THC. Aí depende da prescrição, concentração de o também. médico avaliar se é o caso de o paciente Isso. ser contemplado por esse tipo de fórmula, Mas acho vamos que é o dizer. mais Exato. utilizado, né, Dani? Então, dentro da reumatologia é o que a gente mais utiliza, né? E realmente ele tem muitas vantagens. Mas eu vejo que é importante a gente ter essa variedade de formas, porque tem pessoas que realmente não podem. Sim. E a minha pergunta é essa agora. Né? É contraindicação. Sim, a gente tem que Quais ter- são exemplos de contraindicação? Algum- Gestante, Gestante, idoso, ó. criança. O que não pode? Ó, A partir de que anos, Dani? eu não prescrevo para crianças, tá? Eu só atendo adultos atualmente, mas eu vejo que neurologistas, eles prescrevem para crianças realmente pequenas, 3, 4 anos, 5 anos, eles já começam a ter prescrição. Só que para a criança tem que ter um cuidado muito grande com o uso do THC. Então, formulações com THC. Então, a parte neurológica, a parte infantil, ela é um capítulo bem específico que demanda alguns cuidados diferentes do uso do adulto. Para não ter Tá? comprometimento de desenvolvimento intelectual, Exatamente. por exemplo. Agora, dentro da questão do adulto, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com alguns tipos de arritmias, alguns tipos de cardiopatias, tá? Alguns tipos de anticoagulante, que às vezes a pessoa usa, então ela já às vezes tem uma história de uma trombose, ela está usando um anticoagulante. Então, por quê? Porque essa pode eventualmente existir interação medicamentosa. Alguns tipos de antidepressivo, a gente também tem que avaliar criteriosamente, cuidadosamente, para ver se vai ter interação ali ou não. Então, por isso que eu falo, as associações, elas têm que ser bem analisadas. Tá? E quando o paciente começa a tomar, ele pode ter, por exemplo, diarreia, dor de cabeça, tem efeitos Marcela, colaterais assim? Ou... Como a gente começa com doses Baixo. baixas e faz ajuste
semanal, geralmente essa adaptação, né, ela é tão lenta que é raríssimo efeito colateral. É raríssimo. Pode acontecer um pouquinho de dor de cabeça, às vezes os primeiros dias, até pode, mas é muito raro. Às vezes a pessoa começa, ela tem uma dor de cabeça 1, 2 dias, que às vezes a gente também tem dúvida se é do remédio ou se é porque ela já vinha com um quadro de dores, ela já tem um quadro de uma cefaleia tensional. Então, mas como a progressão é lenta, e eu faço questão que seja. Mais seguro, né, Dani? É seguro. Porque Sim. o que importa hoje não é só... Eu falo assim, não é só chegar no nosso objetivo. A gente sempre tem metas terapêuticas. Eu gosto de colocar metas terapêuticas dentro do consultório. Mas a questão não é só chegar na meta, é chegar com segurança. Acima de tudo. Com Né? certeza. Eu vou falar algo que não está no nosso roteiro, mas eu acho importante. Quando você pega uma planta, tá? Nela tem vários ativos e você consegue isolar. Tá? Então, por isso a diferença de vários tipos de cannabis. Então, é o que você quer extrair dela. Sim. Tá? Então, os fitoterápicos, no geral, é assim que funciona. Lembrando que ela não é um simples fitoterápico, É né? A doutora isso, Daniela falou, sim, claro. Ela é um mas poderoso, né? poderoso, Você mas usou o exemplo da você floresta, extrai o que você quer, né, Dani? Exato. Então, Por isso que existe o canabidiol. Por que eles são diferentes? Por conta disso. Entendi. Gente, Entendi. né? É maravilhoso. Você também tá entendendo, né? Eu tô tão séria nesse assunto, né, gente? Tô me estranhando. Mas é verdade, a Adriana tá contida. Ela É, geralmente mas- é mais... Não, mas é muito interessante, Sim. né, Dani? é um universo novo. É um universo que... Novo. E que eu acho legal, assim, da questão da farmácia de vocês terem a preocupação em disponibilizarem canabidiol. Isso faz diferença. Né? Isso facilita o acesso. Abre então, um caminho. Abre Nossa. um caminho. Então, assim, eu quero parabenizá-las, né, pela iniciativa. O Dani, o Isso é nosso ótimo. cannabis, ele fica fechado, com chave. Só a farmacêutica tem acesso. Por quê, gente? Né? É um produto muito controlado. Então, assim, realmente, a gente tem que ter a segurança Sim. de que ele vai ser... que vai sair da farmácia só com uma indicação, né? Chegando a quem Chegando precisa, a quem né? precisa. Eu acho é muito muita legal. responsabilidade. Você comentou do tom da conversa mesmo, mas eu acho muito legal a gente entender que coisas que exigem respeito, né? Sim. Tudo exige, mas o que eu quero dizer é um assunto delicado, que ainda está cercado. A doutora começou falando de estigma, de preconceito. Então, exige que a gente tenha esse não é nem preciosismo, é cuidado Não, e responsabilidade. cuidado. A chave, né? É um assunto que ainda está guardado, a chave, e que a gente vai abrindo aos poucos à medida que a gente vai tendo segurança para as Olha, pessoas confiarem e relaxarem cada E vez assim, mais, né? É tão interessante porque tem paciente que vai no consultório e ele fala assim pra mim, eu tomo, mas eu não conto pra ninguém. Sério? Como se fosse falar mal dele, né? Tem preconceito Deus do ainda, céu, né? Se eu sair contando pra alguém, tomando- meu Deus, o que a pessoa vai achar de mim? Sou um drogado, uma Né? drogada. E aí é nessas horas que eu falo, meu Deus. Ô, Dani, olha... A hora que todo essa mundo pessoa tem- sair do consultório, eu preciso gravar uma story e reforçar, não falar do caso dessa pessoa, mas reforçar Que para a não é sociedade maconha. que não é maconha, porque olha que Sim. absurdo. É. Né? Que nível que chega. Outro dia um paciente entrou e falou assim, olha, eu tô tão bem. Falei, que bom. Ó, doutora, você só não fala o nome do remédio. Falei, tudo bem. Não, porque assim, hoje eu tô de férias e tem 3 membros da minha família na recepção. Eu falei, mas eles não escutam a gente, né? A gente tem portas e... Mas não pode nem sonhar. Por quê? Eu falei, por quê? Olha, pegou a minha receita azul, fez um rolinho assim. Não acredito. E pôs na carteira e escondeu. Ele falou assim, olha, um dia eu falei assim pro meu sogro, eu tô pensando em tomar esse remédio pra ver se eu fico bom. Mas e ele já estava Tava tomando. Mas ele falou, eu fui fazer um teste. Aí meu sogro falou, o dia que você começar a tomar esse remédio, você me avisa que eu nunca mais ando de carro com você. Olha, Nossa. que preconceito, Como hein? é um paciente que mora fora,
E ele falou assim, eu não posso deixar o homem ainda, doutor. Se eu chegar na minha cidade sem um sogro, a minha família vai ficar super chateada comigo. Como eu não quero confusão com ninguém, eu não quero aumentar meu nível de estresse, porque eu estou muito bem, vamos nos poupar. Ô, Dani, como ninguém, muita gente não tem informação Não ainda. tem. Então, assim, você imagina para uma pessoa falar, olha, o dia que você começar a fazer uso desse tratamento, eu não ando mais de carro. Gente, Assustador, É muito, hein? né? é assustador. Gente, é aquela E as pessoas história. perguntam, se eu tomar canabidiol, eu posso dirigir? Claro. Você vai vai viver acontecer nada, normalmente. né? Claro. Você Vai vai viver ficar melhor alucinado. só. Você não né? vai ficar alucinado, você não está dopado, você não está com reflexo, nada. Se você tomar na dose certa, da forma correta, dose certa, forma correta, você tem vida normal. Maravilha. Ô, Dani, eu queria falar algo para o pessoal que está nos assistindo, que eu acho importante. Os receptores, o que significa? São células, né, que necessitam do cannabis. São células que não que elas reconhecem. Isso. O canabidiol, ela reconhece. Então, assim, no nosso corpo, nós temos esses receptores como se fossem tomadinhas que tem em algumas células do nosso sistema. Algumas células, sistema no cérebro, sistema nervoso, sistema imunológico, tá? E a gente tem tipos diferentes desses receptores. Nascemos com esses receptores. E quando você põe a tomadinha certa... Então, quando a gente coloca o remédio, né, que é a substância certa, que ela consegue se ligar ali nesses receptores, o que ela faz? Ela consegue reequilibrar, digamos, essas vias, tá? Então, algumas vias ela vai ativar, outras vias ela vai inibir, tá? Então, depende o efeito do que se busca naquela via dentro do nosso sistema, tá? Ficou Ficou esclarecido, bem claro. né? Achei Isso. ótima pergunta, Adri. Ótima. É isso. A gente já está indo para o final, Sim. né? Ah, não Me acredito, surgiu outra, mas né? já... É muita informação. Me surgiu uma aqui. Você comentou, doutora, que a gente tem um desafio social ainda do estigma, né? Que a gente Sim. está aqui esclarecendo, então não tem mais por que ter preconceito se a gente tem a Sim. informação. A gente tem o desafio do acesso, que você comentou que no SUS nem é todo toda mundo cidade. vai ter acesso. A né? maioria não vai ter. A maioria. Que outros desafios você enxerga assim para o avanço do canabidiol ainda hoje que a gente precisa superar? Olha, eu acho que nós já tivemos um grande avanço. Um grande avanço. Mas eu acredito que quanto mais investimento existir na ciência, em estudos, isso vai só beneficiar as pessoas, né? Porque a gente vai conseguir entender também onde mais ele pode ser usado, né? A gente vai conseguir ter mais clareza sobre as indicações. Então, eu vejo que esse investimento na área, nos estudos científicos, futuro, né? é o futuro. Maravilha. Ô, Ó, Dani, resumindo, veio para ficar, tá? O Ótimo. cannabis não tem mais retorno. Não porque os tem. resultados bom. são Tem- muito bons. Os resultados é tão são muito positivo. bons. Ô, Dani, a gente tem um quadro que chama Receitinha. O que é? É uma dica prática, assim, pro público. Como a gente não tem muita dica, assim, não tem uma receita certa É o pro oposto, canabidiol, né? Cada um tem uma receita. vai ser uma orientação mesmo. Pra quem de tudo que a gente falou, as indicações, tudo, quem acha, assim, que se enquadra com o uso de canabidiol, qual que é o primeiro passo que se deve dar? Tá, então, assim, ó, se você sente dor que não melhora, dor que não passa, que é aquela dor crônica, que é diferente daquela dor, eu bati meu dedinho, daí uma semana ele vai melhorar. Não, eu tô com uma dor persistente que não melhora. Eu sinto fadiga, irritabilidade, cansaço. Se essa pessoa ela está sofrendo de quadros de dor, essa pessoa ela pode ser uma candidata ao uso do canabidiol. Ela pode ter uma avaliação nesse sentido. Ou pessoas que têm dor crônica já tentaram diversos tratamentos sem uma resposta ao tratamento adequada, sem um controle adequado. Essa pessoa também
pode ser uma candidata. Ô, Dani, quem já tem dor crônica e já tentou diversas sabe que tem a dor crônica. E se eu sou nova e tenho uma dor, o que é? Qual o parâmetro? De quanto tempo é uma dor que eu preciso levar em consideração? Tá. Dor crônica. Se você tiver uma dor e assim, que ela está durando ali mais de 3 semanas, é importante você ficar alerta ao que está realmente acontecendo. Né? Então, tu tem uma dor que ela não passa, ela não melhora, você tem que investigar a causa dessa dor. Então não é tanto tempo assim. Não. Tem gente que passa meses, né? Alguns consensos vão falar 3 meses de dor persistente. Mas a partir de 3 semanas, Já um mês, corre. a gente tem que pensar o porquê que essa dor não está indo embora. Né? O que está deixando essa dor. E outro fato que é importante falar é o seguinte. Quando a gente tem uma dor, quanto mais tempo a gente permanece com aquela dor, a gente está fazendo uma neuromodulação dessa dor. Então, a gente está modificando os padrões cerebrais que interpretam a dor. Eu meio que vou acostumar com a dor. Você não vai acostumar, mas você vai hipersensibilizar o seu cérebro. Então, você vai facilitar que o seu corpo sinta a dor. Entendi. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. É como se fosse um reforçamento? Você está fazendo um reforçamento. Então, aonde a gente sente dor? Onde a dor é processada? No cérebro. Então, se eu tenho uma dor persistente, toda hora eu estou mandando estímulo para o meu cérebro. E eu estou reforçando uma mensagem de dor. Então, existe uma plasticidade, existe uma modificação da área que faz esse processamento da dor. Então, eu vou plantando informações sobre dor. E isso é grave, porque quanto mais eu faço essas modificações cerebrais, depois, quando eu vou tratar, eu tenho um problema, digamos, maior. Nossa. Então, a gente tem que estar atento ao nosso corpo, ao nosso sinal, bem-estar. né? Então, uma Exato. dor não é normal, né? Não, ter dor nunca Não é normal. Viver muito menos. Outra viver coisa em que é, né, sim, vamos deixar claro isso pra gente fechar nosso bate-papo. Idoso é normal sentir dor? Só porque eu tô idosa eu vou ter dor? Não. Né? Então, em nenhuma idade é normal sentir dor. Nossa, foi Perfeito. esclarecedor, né? Poderoso. Eu realmente estou bem impactada, assim. A gente ouve falar, né? Ouve falar, mas não para entender mesmo o que é. E eu fico muito feliz de saber que é uma substância, como a Adri falou, que chegou para ficar, que já está aí há muito tempo, mas que agora a gente tem informação e conhecimento de saúde científico sobre o poder dela, né? Então, muito obrigada, doutora Daniela. Gente, doutora Daniela é minha médica. Eu não divulguei isso de cara, porque faz tanto tempo que eu não passo por ela, que eu fiquei até com vergonha de receber no estúdio. Mas é uma querida, sempre, sempre, e muito embasada. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado. Eu tenho certeza que iluminou muita gente. Eu né? também quero agradecer, Dani. Eu acho que a Dani é uma das referências aqui de Rio Preto de canabidiol. Acho que não tem mais ninguém que saiba igual ela. Muito obrigada. Eu acho que é o individualizado. Ela vê a importância, né, daquilo com o paciente e de acompanhar. Não é um sacrifício para ela se o paciente tem qualidade de vida, eu acredito, né? Então, obrigada. Eu agradeço de coração, sempre, Dani, viu? Eu queria te agradecer, mas as meninas já falaram por mim, né? Quando a gente viu a necessidade do público ter muita dificuldade de informação, a gente precisava de uma profissional do seu nível. Porque eu tinha certeza que você ia esclarecer para todo mundo. Eu agradeço o carinho, as palavras das três. Muito você, obrigada, assim, viu? queridinha por nós. Eu tenho certeza que um futuro breve você vai ter que voltar a falar de cannabis. Vamos marcar gente. várias vezes, Ixi. porque uma das coisas que me motiva hoje, né, estar na rede social, ter meu Instagram, o Tudo Sobre Reumatologia, eu falo para os meus pacientes, eu estou lá para falar por eles. Eu estou lá em defesa deles. Então, quando eu falo de canabidiol, quando eu mostro resultados, eu justamente tenho uma intenção muito clara de estar falando por eles, né, dar voz a essas pessoas. Então, farei com o maior prazer, virei várias vezes, só me convidar, será um grande prazer. E a Dani tá linda.
linda, gente. Ela tá assim, olha, hoje o teu cabelo tá maravilhoso. Obrigada. Ela tá com corpaço, gente. Ela tá, Tá assim, ó, arrasando, tá arrasando. Agradeço. E eu trouxe um presentinho pra Dani, sabe por quê? Ah, Nossa, que ótimo chique. momento. A Dani hoje malha muito. E eu sei que ela faz uso disso. É verdade, Dani. ela vai às 6 da manhã todo É, dia. eu sei, esse horário é o horário das corajosas. Nossa. É o meu horário também, às 6 da manhã. Ai, Ó, que legal. o que temos aí? Estou curiosa. Vamos Quem ver. malha precisa suplementar, né? Com certeza. Creatina. Gente, não tem. Gente. Acho que a maioria, né, do pessoal que Muito malha obrigada, usa que creatina. legal. E é Mas manipulado e tem uma creatina creatina. é bom pra muita coisa, não só pra quem malha. Depois a gente tem que falar disso, mas é muito bom pra fibro, pra várias coisas. Pra fibra também. Então, muito obrigada. Não sabia. Mas, Mas Dani, trabalhar, sim. essa linha nossa, Ai, que bom, nós ótimo. temos o produto Adorei. pronto, viu? Muito bom. Então, Já vou usar amanhã. Maravilha. Olha, gente, então nós vamos finalizar mesmo nesse clima aqui e te agradecer pela sua companhia. É sempre muito bom ter você aqui conosco. A gente está aqui, afinal, por isso, né, gente? Sim. A gente indica, então, o @tudo sobre reumatologia, que é o perfil da doutora Daniela. Vale a pena, gente. Vale muito a pena seguir, tanto quanto o @Conexão Saúdecast no Instagram. Gente, não esqueça, Onde a hein? gente também fala com vocês de maneira mais próxima, mais direta, todo dia, né? Não deixa de dar o seu like aqui nesse vídeo, de seguir o canal para ficar por dentro de todos os episódios, não perder nenhum. A gente realmente quer muito ter a sua companhia aqui. Quem está nos ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas. Gente, é muito importante, porque esse é o jeito mais assertivo de a gente chegar, como a Duda falou antes, a mais pessoas. Então, deixa ali o seu like, comenta também, a gente quer muito ouvir você, a gente adora receber áudio, a gente recebe também, viu? É uma delícia. Nós voltamos no dia 5 de março, te esperamos aqui nesse mesmo bate-local, bate-horário. Um beijo Tchau. e até a Tchau, próxima! obrigada.